tem que destacar mesmo hoje, Dia Internacional de Combate à Corrupção, marca o início da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas, em 2005, de combate à corrupção. Ações coletivas é um conceito que foi extremamente desenvolvido e impulsionado por práticas na OCDE e pelo Banco Mundial, buscando trazer o setor privado, setor público e sociedade para ações que pudessem enfrentar coletivamente, seja do ponto de vista das práticas desenvolvidas pelas empresas, das práticas da sociedade e das políticas públicas, um determinado desafio, né? Nós podemos ter ações coletivas no campo de direitos humanos, nós temos ações coletivas no campo do meio ambiente e temos ações coletivas na agenda de integridade muito importantes. Portanto, é um espaço de diálogo construído e que precisa destacar um conjunto de compromissos. Quer dizer, estamos naquela mesa para quê? Juntos, né? Quais são os compromissos que nos trazem para essa mesa e que a gente declaramos conjuntamente que iremos segui-los, né? Na autorregulação, de fato, há uma necessidade de dialogar o meu programa de integridade da minha empresa com esse conjunto de regras de autorregulação, como é que elas vão se estabelecer. Tem momentos que a gente vai precisar subir a régua da nossa empresa, tem momentos que nós vamos precisar subir a régua do pacto, do acordo, porque a gente está num lugar ainda de muito risco. Para dar certo um pacto setorial, ele precisa arregimentar, organizar e engajar um percentual significativo do mercado daquele segmento, né? O setor do agronegócio tem uma oportunidade enorme nesse momento. Além de ter o selo AgroMais, que a gente vai ouvir a Ana Carolina falar mais dele, tem um movimento na perspectiva de criar um pacto setorial, um avanço setorial, uma ação coletiva que envolva as principais empresas e, portanto, a gente pode dizer o seguinte: se as principais empresas entrarem, nós estamos com 80%, 90% do mercado. Ao fazer isso, nós estamos fazendo uma mudança no mercado. Nós queremos fazer um processo inclusivo ou um processo, entre aspas, eu já ouvi isso, um cartel do bem, que não é tão do bem, né? Acaba não sendo exatamente do bem. Mas é um cartel de mercado, dizendo, olha, essas aqui estão boas, as outras a gente não traz para a pauta. E mais ainda, se não for um processo inclusivo, de responsabilidades compartilhadas, porque assim, nós temos, num pacto setorial, nós temos responsabilidades comuns, mas elas são diferenciadas. Uma empresa do porte da JBS tem responsabilidades diferentes de um produtor ou de uma pequena empresa que está nesse processo, né? Então, olhar para isso e ter solidariedade, colaboração para que o outro melhore, me parece fundamental. E a gente não pode ter medo de, por exemplo, o MAPA vai fazer agora a sua lista do selo AgroMais e o Proética fez essa semana de 67. E se uma dessas empresas sair da linha? Essas que a gente fez a lista delas. O que importa aí, e eu acho que é isso também, é um avanço que a sociedade precisa entender, é de que existem mecanismos que vão cobrar um compromisso de mudança e de reconhecimento do erro. Vai sair da lista, obviamente, vai sair da lista, mas mais do que isso, vai ter que corrigir esse processo. O selo Mais Integridade é um selo, né, para quem está aí ouvindo e nunca ouviu falar, é um selo que premia e reconhece, consequentemente, empresas e cooperativas do agronegócio que reconhecidamente promovam ações, boas práticas de ética, integridade, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Então, nós temos 3 pilares, 3 enfoques específicos que essas empresas e essas cooperativas precisam obedecer, precisam apresentar a obediência a esses critérios para serem premiadas com o selo Mais Integridade. É importante lembrar que o selo Mais Integridade é um selo de fomento, setorial. A administração pública não tem, né, o governo federal ele não tem a intenção de criar selos, né, para brigarem entre si, para competirem entre si. Nessa não é a nossa intenção. Esse ano, inclusive, o Ministério da Infraestrutura também lançou o seu selo setorial, né, sua primeira edição. Então, nós estamos conseguindo levar esse lastro aí para todos os setores e é exatamente essa a intenção. Os selos setoriais dão o tom, dão o fomento, trazem as peculiaridades de cada setor e aí preparam as empresas para
o Proética da CGU. Nós também trazemos a responsabilidade para a área de compliance, então a empresa precisa apresentar algumas declarações assinadas pelo Compliance Officer. E esse Compliance Officer, ele precisa ter, o responsável pelo compliance, ele precisa ter o apoio da alta administração para fazer isso, né? Que é o primeiro pilar aí, o mais importante, é o que dá o tom, né, ao programa. O segundo pilar é a responsabilidade social. A responsabilidade social no agro, como não poderia deixar de ser, infelizmente temos um passado um pouco cinzento em relação a isso, principalmente quando nós falamos do trabalho escravo, do trabalho análogo ao escravo, do trabalho infantil, do menor aprendiz. Então a empresa precisa demonstrar que segue essas questões, que não consta da lista suja do trabalho escravo, para demonstrar o comprometimento da empresa também com essa pauta. E o último pilar, não menos importante, como também não poderia deixar de ser, é o da sustentabilidade ambiental, que trata da relação homem-ambiente, né, igual a agro. Se não sentarmos à mesma mesa, compartilharmos as mesmas responsabilidades, as mesmas dores e os mesmos amores, nós não avançaremos, né? O setor, ele precisa sentir-se representado de todas as formas, inclusive por essa questão de eu, empresa, submeto a minha documentação ao Ministério da Agricultura, abro as minhas portas ao órgão que me fiscaliza, né? Eu apresento a minha documentação, alguns documentos são públicos, outros não, né? E o Ministério da Agricultura, em contrapartida, dá o nome e chancela esse esforço, e chancela esse caminho, né, que foi percorrido e que continua sendo percorrido pela empresa. Por que é importante esse programa de integridade, né? Por que é importante esse selo, né? Acabam justificando essas iniciativas, né? Que no caso do setor financeiro, a gente também trabalha conjuntamente através das associações de classe, não? A FEBRABAN, a ABEX, enfim, acho que é importante também ter esse fórum onde estas questões são debatidas e existe um espaço para trazer todas essas vozes de como, colocando o cliente no centro, a gente faz os negócios do jeito certo, construa estes pactos, mas no escritório que na ponta onde o cliente, o nosso fornecedor, o nosso parceiro lida com uma realidade que precisamos conhecer a fundo, né? E a partir de aí que a gente pode construir esta rede colaborativa, que eu gosto mais que anticoncorrencial. Para mim a colaboração é essencial, porque tem muita coisa a transformar, né? E entendendo dessa realidade do dia a dia e sabendo também quais as dores, né, que estes compromissos que a gente assume podem trazer para esse dia a dia dos negócios. E aí que vem um pouco a resposta à pergunta. Eu acho que a responsabilidade de quem coordena estes programas está em facilitar que a aderência seja uma coisa simples, que a aderência não cause atrito no cliente, não cause atrito nos funcionários, dos nossos parceiros, de toda essa cadeia de valor. Vamos fazer um compliance moderno, isso é um pouco da... Exatamente.